que ficamos carecas? Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Papo de Primata. No Papo de Primata Responde anterior, respondemos a pergunta de por que ficamos com os cabelos brancos conforme envelhecemos. E aí eu tive a ideia de fazer um gancho para esse vídeo aqui, onde responderemos por que também ficamos carecas conforme vamos ficando mais velhos. Bom, nós é uma maneira de dizer, né? Porque nem todo mundo é afetado pela calvície da mesma forma. Mulheres em geral têm menos problemas com calvície e mesmo entre os homens há uma enorme variação de o quanto cada um é afetado por ela. Há, claro, homens que conforme vão envelhecendo vão ficando totalmente carecas e outros que, como eu, são mais sortudos e mantêm uma vasta cabeleira intacta. Então é assim, além de fazer um programa igual aos 120 segundos sobre por que ficamos carecas, você ainda vai tirar sarro da nossa cara. É isso. Só porque você tem cabelo até o meio da testa e tem esse redemoinho que só tende a crescer, você acha que você tem o direito de falar mal da gente? Tá pensando o quê? Tá na Disney? Desculpa aí, Emílio, eu não sabia que você já tinha falado sobre isso, mas também não precisa humilhar, né? De qualquer forma, eu vou cumprir a minha promessa aqui e tentar explicar essa questão do meu jeito então. Aliás, antes dessa explicação, já dá uma curtida aqui nesse vídeo, assine o canal e sinalize que você quer receber as notificações para não perder mais nada publicado aqui no canal, ok? Já fez? Beleza, vamos à explicação. Antes de mais nada, é bom lembrar que existem várias causas para quedas de cabelo, como por exemplo algumas doenças e certos tratamentos que fazem com que eles caiam. Mas nesse vídeo aqui a gente vai tratar especificamente sobre a alopecia androgenética, que é a causa mais comum de calvície entre os homens. Como o nome já diz, ela é causada principalmente por fatores genéticos, ou seja, ela é hereditária. Então, se os seus pais e avós são calvos, maior a probabilidade de você se tornar calvo conforme você vai envelhecendo. Isso varia enormemente de pessoa para pessoa, mas de qualquer forma, de acordo com a American Hair Loss Association, aos 50 anos, aproximadamente 85% dos homens terão algum nível de calvície. E para entender por que essa calvície acontece, a gente precisa saber algumas coisas sobre os folículos pilosos ou folículos capilares. Só lembrando que os folículos capilares são aquelas estruturas nas quais os fios de cabelo são produzidos, que a gente viu no vídeo sobre os cabelos brancos. Ocorre que cada fio de cabelo tem um ciclo de vida definido, dividido em 3 fases. A primeira é a fase de crescimento, que dura alguns anos até começar a segunda fase, a de transição, quando o fio de cabelo para de crescer e a raiz começa a diminuir. Em algumas semanas o fio de cabelo se solta da raiz e começa a terceira fase, a de repouso, que dura alguns meses, quando o fio de cabelo velho vai sendo empurrado pelo novo que está crescendo ali, até que esse fio de cabelo velho caia. Esse é um ciclo normal, só que na calvície ocorre uma alteração nesse ciclo. Os cabelos começam a entrar na fase de transição prematuramente, e aí eles começam a cair mais rápido do que são substituídos. Além disso, o folículo vai ficando cada vez mais reduzido e fraco, produzindo fios cada vez mais finos, até que em algum momento ele para definitivamente de produzir fios de cabelo. Assim, com o passar do tempo, os fios de cabelo começam a rarear, geralmente começando pelo topo da cabeça ou pela fronte. Geralmente as têmporas são mais poupadas, mas elas também podem ser afetadas, e dependendo do caso, a pessoa pode ficar completamente calva. Mas afinal, por que esses benditos folículos param de produzir cabelos? Por causa de um hormônio chamado de dihidrotestosterona. Esse hormônio é derivado da testosterona, o principal hormônio masculino. Aliás, é por isso que a calvície é muito mais comum entre os homens do que entre as mulheres, já que é muito mais testosterona neles do que nelas. Acontece que é uma enzima chamada de alfa-redutase, que dependendo dos genes da pessoa pode estar mais ou menos presente nas suas células. É essa enzima que transforma a testosterona em dihidrotestosterona, que a partir de agora a gente vai chamar só de DHT. A DHT tem importantes funções no desenvolvimento e manutenção de algumas características masculinas, mas a longo prazo ela também tem o efeito de reduzir os folículos e a produção de cabelos. E quanto mais sensível for a pessoa à ação do DHT, algo que também é determinado pelos genes, mais rápido vai ser a perda dos seus cabelos. É isso. Gente, nesse momento é bom lembrar que, embora a calvície seja mais comum entre os homens, as mulheres também podem apresentá-la, ok?
A chamada alopecia de padrão feminino é bem menos frequente e ocorre de forma mais acentuada após a menopausa. Ela, em geral, resulta numa calvície bem menos severa do que aquela apresentada por homens. E é claro, existe o caso daquelas mulheres que apresentam queda acentuada de cabelos após a gravidez, mas isso geralmente é temporário e os cabelos voltam a nascer normalmente depois de um tempo. Assim como acontece com os cabelos brancos, existem alguns fatores de risco que podem acelerar a queda dos seus cabelos. Fora algumas doenças e tratamentos, como eu já disse, a oleosidade é uma grande vilã, bem como a má alimentação e a carência de algumas vitaminas. E é claro, assim como acontece com o embranquecimento dos cabelos, o uso exagerado de descolorantes e tinturas pode apressar a chegada da calvície. E não podemos esquecer do estresse, esse mal moderno. Ele é um dos piores inimigos dos nossos cabelos e pode acelerar e muito o processo de queda deles. E eu acho que nesse momento muita gente deve estar fazendo a seguinte pergunta: mas dá para reverter esse processo de calvície? A boa notícia é que em muitos casos esses folículos capilares estão fracos, mas ainda estão vivos. E nesse caso, pode-se tentar fazer algum tratamento para fortalecê-los, de modo que os cabelos parem de cair ou mesmo voltem a crescer. Uma dessas estratégias, por exemplo, é equilibrar novamente os ciclos de crescimento dos cabelos, reduzindo a fase de repouso e forçando os fios a entrarem na fase de crescimento. Outra estratégia é inibir a ação da alfa-redutase, diminuindo assim a produção de DHT, com medicamentos como a finasterida, por exemplo. E há pesquisas promissoras com células-tronco, no sentido de fazer com que os folículos capilares voltem a produzir fios de cabelo. E se a calvície lhe preocupa muito, há também as modernas técnicas de implante capilar, que apresentam resultados cada vez mais naturais e satisfatórios. Mas talvez valha a pena você apenas considerar a possibilidade de ficar careca e viver numa boa com isso. Afinal, não há nenhum problema ou vergonha em passar por um processo natural que ocorrerá com quase todos os homens e que pode fazer com que você seja visto como uma pessoa mais madura e experiente. Talvez você fique contente em saber que existem estudos que mostram que essa característica pode ser bastante atrativa para algumas mulheres ou para outros homens. Uma pesquisa feita em 2012, por exemplo, indica que homens com a cabeça raspada, algo que é possível para quem tem pouco ou muito cabelo, tanto faz, são vistos como mais altos, mais fortes e mais dominantes. Ou seja, ser careca tem lá o seu charme e o seu público. E agora, terminando esse vídeo, eu vou dizer que eu gostei desse negócio de gancho, hein? Então, no próximo Papo de Primata Responde, vamos analisar outro indicativo de idade chegando que afeta tanto homens quanto mulheres. Aproveitem também para enviar suas perguntas através desses meios que estão aparecendo aí para os próximos vídeos desse tipo. Eu vejo vocês em breve e um grande abraço!